Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas William, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa playlist de resolução de questões do ENAD 2019. A questão de hoje, embora seja uma questão de conteúdo específico do curso de Engenharia Elétrica, ela é uma questão que pode ser resolvida apenas com os conhecimentos, com as disciplinas da nossa formação básica, as disciplinas de eletromagnetismo. Então, vamos lá conhecer a questão. Bem, a questão de hoje é a questão número 20, que caiu no ENAD 2019, e como eu falei na introdução, é uma questão que trata acerca do conteúdo de eletromagnetismo, né, das nossas disciplinas ali do ciclo básico. Então vamos conhecer a questão. Ela diz o seguinte: os indutores são encontrados em diversos tipos de sistemas, como veículos de tração elétrica, reguladores de tensão, fonte de computadores e etc. Para a correta análise de cada aplicação, é importante compreender a relação entre corrente, o fluxo magnético e a tensão induzida nesses elementos. O comportamento da tensão média induzida nos terminais de um indutor de 10 mH, cuja corrente apresenta intervalos de variação linear, está representado no gráfico a seguir. Então, a questão nos apresenta aqui um gráfico que nos dá justamente no eixo vertical a corrente média e no eixo horizontal o tempo em milissegundos, né, e a corrente em miliampere. Então, vamos continuar. Considerando as informações do gráfico, bem como os efeitos das leis de Faraday e de Lenz aplicados a bobinas indutoras, avalie as afirmações a seguir. E aí nós temos quatro afirmativas que vamos ter que analisar. Então vamos lá. E nós temos aqui um gráfico que relaciona a corrente e o tempo, e também nos foi dado a indutância do nosso indutor, né? O valor de L, 10 mH. Então a gente precisa relacionar essas variáveis de alguma maneira. E a gente pode fazer isso através da lei de Faraday-Lenz, né? Na lei de Faraday-Lenz, que diz o seguinte: a tensão induzida, vou chamar aqui de E, a tensão induzida nesses equipamentos vai ser dada por menos d lambda dt, em que lambda é o fluxo magnético. E aí a gente precisa relacionar esse fluxo magnético com as nossas variáveis corrente e indutância. E através dos nossos conhecimentos em eletromagnetismo, a gente pode dizer que, para uma relação linear, né, lambda é igual a L vezes I. Então, dessa forma, a nossa tensão induzida ela vai ser dada da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma derivada em função do tempo, e como a gente sabe, a indutância ela não varia com o tempo, já que ela é um valor fixo de 10 mH. Então, eu posso retirar ela da derivada, então vou ficar com menos L, e aí dI de t, que é a corrente sim varia com o tempo, dt. Então, aqui a gente já consegue uma expressão entre a nossa tensão induzida e a variação da corrente, né, que é justamente a derivada da corrente em função do tempo. Então, vamos analisar as afirmações. A 1 ela diz o seguinte: no intervalo entre 2 milissegundos e 4 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 500 milivolts. Então, vamos analisar o gráfico. Ele está dizendo que entre 2 milissegundos e 4 milissegundos, a tensão induzida é 500 milivolts. Então, vamos ver qual é o comportamento da corrente, certo? Observe que a derivada nada mais é do que a variação da corrente, né? A taxa de variação. Então, nesse intervalo de 2 a 4, nós temos uma variação crescente da corrente, certo? Que nos daria uma derivada crescente, uma derivada positiva. E temos também uma variação negativa com mesma intensidade, de mesmo valor. Então, observem que se a gente aplicar na lei de Faraday, essas relações positiva e negativa vão se cancelar e vai dar, nesse intervalo de tempo, uma variação de corrente nula, já que a gente partiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Então, nesse caso, como a derivada, a taxa de variação da corrente é nula, pela lei de Faraday, a nossa tensão induzida também será nula. Então, a gente tem aqui que, para o primeiro caso, a tensão induzida é igual a zero. E aí, a gente já pode dizer que essa alternativa é uma alternativa falsa, já que ele está dizendo que é 500 milivolts. Certo? Então, vamos analisar a segunda afirmação. No intervalo entre 4 milissegundos e 6 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 0 milivolts. Então, vamos lá. De 4 a 6 milissegundos, é justamente esse intervalo, e observe que a corrente ela não teve variação. Ela permaneceu um valor constante. E a gente sabe que a derivada de uma constante é nula. Então, da mesma forma,
pela lei de Faraday, se a derivada dessa constante é nula, então, consequentemente, a tensão induzida ela também vai ser nula. Então, a gente pode dizer que a tensão induzida é zero e, consequentemente, essa afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira, certo? E aí vamos analisar a terceira afirmação. Ela diz o seguinte: no intervalo entre 6 milissegundos e 8 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 250 milivolts. Então, vamos analisar o intervalo de 6 a 8. Observem que de 6 a 8, eu vou colocar aqui em cima, de 6 a 8, nós temos uma variação negativa da corrente, certo? Então, nesse caso, a gente não tem cancelamento, então vamos ter realmente um valor de derivada. Só que isso é uma reta. Como é que a gente consegue calcular a derivada? Nesse caso, como nós temos uma relação linear, a gente pode usar a relação linear da derivada, que basicamente é a variação dos pontos. Como a gente pode fazer isso? Eu vou para essa outra página. Se eu estou querendo vou só reescrever aqui a equação L di dt, a derivada ela pode ser dada pela sua relação linear. Então vamos lá. A indutância é 10 mA. E aí, a taxa de variação, como eu falei, a gente pode fazer a relação linear com a diferença dos pontos. Então, observem que aqui a gente tem no eixo vertical uma diferença entre menos 50 e zero. Então, no nosso numerador a gente vai ter aqui, menos 50 menos zero, certo? A diferença dos pontos, dividido pela diferença dos pontos no eixo horizontal. Então, a gente tem aqui 8 menos 6. Então, nós temos aqui 8 menos 6, certo? E aí a gente vai ter o seguinte. Nós temos aqui, que a tensão induzida ela vai ser menos 10 menos 50, vezes menos 50, né? Então, a gente vai ter um valor positivo, 500, dividido por 8 menos 6, que dá 2. Então, observem, isso tudo aqui está em milivolts, né? Já que a gente usou tanto miliampere quanto milihenry. Então, observem que a tensão induzida é justamente 250 milivolts. Então, isso aqui para o item 3. Então, vamos analisar a afirmação. Ele diz justamente que a tensão induzida é 250 milivolts, o que torna essa afirmação correta. Então, vamos analisar a quarta afirmativa. No intervalo entre 10 e 14 milissegundos, a tensão induzida média na bobina é de menos 250 milivolts. Então, voltando aqui ao gráfico, nós temos aqui o intervalo de 10 a 14, certo? E aí a gente vai analisar qual é a nossa variação, certo? Novamente, a gente não tem cancelamento, então a taxa de variação aqui da derivada é positiva, a taxa de variação da corrente, perdão. E aí, da mesma forma, vamos calcular a derivada de forma linear, com a diferença dos pontos. Então, observem que aqui no eixo vertical nós temos a diferença entre 100 e 0, e no eixo horizontal nós temos a diferença entre 14 e 10. Então, vamos lá. Para a quarta afirmação, nós temos que a tensão induzida vai ser dada por menos 10 mA vezes a nossa derivada, que, como eu falei, vai ser 100 menos 0, dividido por 14 menos 10. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a tensão induzida, observe que nesse caso realmente vai dar negativo, porque nós temos uma diferença só de uma multiplicação entre um valor negativo e um valor positivo. Então, nós temos menos 10 vezes 100 sobre 4. E aí, 100 sobre 4 a gente sabe que é 25. E multiplicado por menos 10, nós vamos ter que a nossa tensão induzida é menos 250 milivolts. O que justamente está sendo informado na nossa afirmativa. Então, consequentemente, a afirmação 4 ela também é verdadeira. E aí, indo para nossas alternativas, nós temos 2, 3 e 4 verdadeiras. O que nos vai dar alternativa E como sendo a resposta da nossa questão. Então, essa foi a resolução da questão. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até o próximo vídeo e vamos lá continuar com essa resolução das questões do Enem 2019.